Voltamos ao nosso debate. O Tome Ciência hoje está falando de doenças degenerativas e temos a ajuda com a presença, Paulo, já começo logo agradecendo, para não deixar por fim, do Dr. Zé Mauro Braz de Lima, que é da Faculdade de Medicina do UFRJ, especialista no trabalho no estudo com ela, a Cristina Amendoeira, da Sociedade Brasileira de Psicanálise e também do Instituto lá da UFRJ de Psiquiatria, a Lúcia Gil, que é fisioterapeuta e professora da Universidade de Castelo Branco e da Associação Parkinson Carioca, que você depois podia dar uma faladinha nisso para a gente. E o Augusto Alves, da Associação Brasileira de Alzheimer. Bem, quando a gente foi para o intervalo, Cristina estava querendo falar direito seu adquirido. Vamos em frente. Eu fui provocada aqui por questões que acho que são de extrema importância, né? José Mauro trouxe questões relacionadas ao uso dos medicamentos nessas doenças degenerativas e a gente sabe que a doença de Alzheimer está aí na mídia, todo mundo chega aos nossos consultórios, né? Chegam nos serviços, no Instituto de Psiquiatria tem um centro para tratamento de problemas dos idosos, né? Na saúde mental, que trata a doença de Alzheimer. Todos chegam dizendo, estou com Alzheimer. Já traz o diagnóstico. Então, já vai com o diagnóstico. E uma das questões mais importantes, então, aí temos duas situações. Uma é, que diagnóstico é esse, né? O diagnóstico inicial é muito importante. É importante a gente deixar claro aqui que o envelhecimento já traz algumas perdas cognitivas, alguns déficits. Eu esqueço, eu acho que a maioria vai chegar nessa idade, acaba esquecendo algumas coisas. E que bom que a gente esquece. Que se nós lembrássemos de tudo que aconteceu na nossa vida, nós não conseguiríamos levantar pela manhã e seguir o curso de um dia inteiro, né? A gente sabe disso. Esquecimentos, pequenos esquecimentos, dificuldades de atenção, às vezes estão relacionados à ansiedade, à depressão, tá? A situações que a pessoa está vivenciando naquele momento de sua vida. O diagnóstico diferencial é extremamente importante, é difícil. Eu perguntaria, inclusive, aqueles exemplos que a senhora deu a respeito da questão da irrigação afetar os neurônios. Tudo bem, pode ter algum método de tomografia, alguma coisa, mas o que é que vai determinar Alzheimer? Na doença de Alzheimer, não. Na doença de Alzheimer, o diagnóstico é feito a posteriori, geralmente, com a evolução, acompanhando a evolução. Existem testes neuropsicológicos. A esposa do Augusto deve ter realizado todos esses exames e se vai afastando outras causas. Ou vai se cuidando das causas que estão provocando aquela situação e aí vai se deixando a doença de Alzheimer para o lado. Não tem outras causas, então... E a progressão da doença, ele é uma testemunha disso, e a progressão da doença vai nos dando essa certeza, eu não vou dizer, não posso assinar embaixo, mas essa possibilidade, essa probabilidade. E aí o tratamento vira questão, como a gente disse, meio paliativo mesmo. Não é só paliativo, não, né? Porque em cima do que o Dr. José Mauro falou, que é extremamente importante, o tratamento, ele não se restringe a uma medicação. Então, o tratamento na doença de Alzheimer e nas outras demências não se restringe apenas ao uso dos medicamentos antidemenciais. É todo um entorno. É o atendimento à família, as situações educacionais, como a associação promove, de conhecimento do que é isso, cuidadores, né? Informação a essas pessoas, como estimular, como manter as luzes acesas, as luzes que naquele cérebro ainda permanecem, como mantê-las acesas por mais tempo. Porque tem logo a teoria enorme. Não, faz palavra cruzada, estimula a memória. Palavra cruzada é bom para todo mundo. É geral. A tal da ginástica cerebral, né? E lembrou muito bem, na doença de Parkinson, a importância da fisioterapia é também muito importante na evolução da doença de Alzheimer. Pesquisas hoje mostram como o exercício físico melhora o nosso funcionamento mental. Isso também é para todos. Deixa eu Mas para quem está com um processo degenerativo que já puxa para trás,
Todas essas situações que puxam adiante são extremamente importantes. Então, o medicamento, ele faz parte de todo um grupo, de todo um projeto terapêutico que traz para essa pessoa e para a família e para a sociedade também em torno dele, sua comunidade, um momento de relacionamento melhor, de possibilidades, de manter as maiores claro, doutora quantidades Cristina, de usos. e eu quero aproveitar esse aspecto, que o drama que se dá é muito maior, às vezes, para a família do que, muitas vezes, para o paciente. Embora eu tenha sofrido de perto na família uma tia que assustou os seus filhos ao dizer estou apagando em vida, ou seja, ao ter a consciência de que ela estava perdendo a memória, né? E em algum momento essa consciência vem. Falávamos então da idade, das perdas inevitáveis. Agora temos exemplo que o ELA não respeita muito esse limite da idade, não, né, professor Gianmauro? O Rodolfo Fernandes, editor-geral do Globo, 48 anos, né? Teve que passar um dobrado, existem aparelhos para dar uma qualidade de vida, depende muito da tecnologia, né? Como é que... A tecnologia ajuda, mas os casos príncipe, quer dizer, que foram descritos por Charcot, quando começou a identificar essa doença, eram duas mulheres de 38 e 40 anos, quer dizer, e normalmente a faixa etária dominante é em torno de 50, 60 anos. Essa década é a década que tem maior número de casos. Se a gente faz uma curva de Gauss, concentra uma maioria aí. Mas temos pacientes na clínica, no Instituto de Neurologia, tem um doente com 35, com 30 anos. Com 30 anos, começando com ela. Quer dizer, aí o diagnóstico é mais difícil, porque pode ser outras doenças. Então, precisa de uma certeza diagnóstica. Porque ela é uma doença difícil. O diagnóstico inicial também não é muito fácil, porque os médicos, muitas vezes, não conhecem. Eu formo médico e eu tenho médicos que nunca vi um caso de ELA. Então, essa fase inicial precisa tomar todo o cuidado, porque um diagnóstico de ELA é um diagnóstico quase que de uma condenação. Então, eu costumo dizer lá na clínica, para a minha equipe, dizer assim, olha, o diagnóstico de ELA tem que ser um diagnóstico definitivo. Porque se você disser que alguém está com ela, essa doença é inexorável, fatal. Então, não existe um caso de ELA que tenha regredido e melhorado. Se algum caso foi dado diagnóstico de ELA e melhorou, não acredite, o diagnóstico está errado. Certo. Nesse sentido, até eu citei o Rodolfo Fernandes, o físico Stephen Hawking, ele também é um caso, ele está vivendo longamente produzindo. Tem 50 anos de evolução. Então, eu estive num congresso nos Estados Unidos, e teve uma mesa que se falava sobre clínica da ELA e comentou. Então, um grande neurologista, e até em outros lugares, disse, aquilo é um caso de ELA. É muito, não seria ousadia, mas é muito delicado dizer que aquele é um caso de ELA. Eu vejo ela, então, há 35 anos, no mínimo, assim, vendo, todo dia assim, esse tempo todo sem interrupção. Então eu digo que o Stephen Hawking não é um caso de ELA, padrão. É um caso de uma doença neurodegenerativa do neurônio motor que se superpõe no ponto de vista da fenomenologia, o fenotipo, né, a manifestação clínica, muito superponível a ela. Mas nenhuma ela dura 50 anos, até hoje. E ele chegou e está com 70 anos hoje, começou com 20 anos. Então, ela com 20 anos é muito excepcional, muito excepcional. Então, tudo leva a crer, e eu falei isso numa mesa, obviamente não fui muito bem assim, porque o diagnóstico dele é de ela, mas eu acho que não e agora só, né, com 2014, a campanha de balde, pegar dinheiro, estimular, quer dizer, pelo menos ficou mais conhecida a doença. Deu uma visibilidade, porque essa é uma doença que teve alguns atores, o David Niven morreu com ela, o Lou Gehrig, nos Estados Unidos, dá um nome a doença, Lou Gehrig Disease, várias personagens importantes tiveram ela, né? Mas a questão é que ela não era uma doença de grande visibilidade. Então, seja talvez o principal valor, como você falou, de dar visibilidade a uma doença que precisa, sim, de recurso para investigar a sua possível causa e seus possíveis tratamentos. Mas isso não deve estar, vamos dizer assim, sendo prevalente a uma coisa mais importante, que é onde eu levo meu paciente com ela? Onde é que eu trato o paciente com ela? Onde ele vai ser levado e ser atendido por uma equipe multidisciplinar? Isso não tem. Isso não é não é considerado que esse volume de dinheiro que vá para a pesquisa
tenha que diminuir ou minimizar o principal, que é o atendimento, como a gente falou, é o cuidado com Você ela. levantou uma Como questão aí também. que eu acho que merece uma rodada. O sistema de saúde não exatamente, facilita. merece uma rodada. No Parkinson, Lúcia, existe essa possibilidade de um tratamento multidisciplinar para quem não tem dinheiro, no SUS? Como é que a coisa... Bom, na verdade, a gente sabe que o paciente com Parkinson, assim como todos, necessita de uma equipe multidisciplinar. No SUS, a gente tem alguns serviços, mas a gente sabe que ainda é difícil chegar lá. Ainda não é como deveria ser. Ainda não existe a quantidade de vagas necessárias para absorver essa quantidade de pacientes que descobrem a cada semana e a cada mês que eles são portadores de doença de Parkinson. Nós, na Associação Carioca, na Associação Parkinson Carioca, nós temos sempre a porta aberta. Mas essa associação, diga-se de passagem, eu disse que você tinha que falar um pouquinho sobre ela, ela é de pessoas que lidam do assunto ou familiares de doentes, como no caso da sociedade lá do Augusto? Como é que ela é composta? Bom, a Associação Parkinson Carioca, na verdade, ela surgiu do Serviço de Fisioterapia Neurofuncional há 12 anos atrás. Os pacientes com Parkinson foram chegando, e a professora Vilma, que é a presidente da associação na época, junto com os familiares, junto com nós, que éramos profissionais já formados e trabalhando com ela, percebeu a necessidade de criar uma associação em prol da luta dos pacientes com doença de Parkinson. E daí surgiu toda a loucura, toda aquela busca pelo reconhecimento e luta que nós temos até hoje ainda para levar para a sociedade o entendimento do que é a doença de Parkinson. Como eu te falei, nós não temos a porta fechada. Nós ficamos no Centro Municipal de Reabilitação do Engenho de Dentro, no segundo andar. Trabalhamos sempre no horário da manhã. Vocês têm algum site, alguma coisa assim? Nós temos a página da Associação Parkinson Carioca. Dizer, basta colocar lá Associação Parkinson Carioca no Google, que vai aparecer. E nós ficamos na rua Ramiro Magalhães, número 521, no Engenho de Dentro, no Centro Municipal de Agora, Reabilitação. claro, como o programa é nacional, a pergunta, existem similares em outros estados do país? Existem, mas ainda de uma forma muito tímida. Existem outras associações, na verdade, existem outros serviços. Nós, na Universidade de Castelo Branco, também temos uma clínica escola e recebemos pacientes. E eu costumo dizer, nenhum paciente volta da porta. Todos vão ter que ser atendidos. Exatamente. Tem que ser atendido. Paciente com doença de Parkinson, paciente pós-acidente vascular cerebral, paciente com esclerose lateral amiotrófica, esses não podem voltar. A gente precisa realmente arrumar uma forma de atender, de acolher todas essas pessoas. Bem, eu vou ter que fazer mais um pequeno intervalo. Óbvio que eu não perguntei para a Cristina a visão dela do atendimento do casal já, mas a gente ainda tem tempo, tem mais um bloco. Um instantinho a gente volta. Já, já.